te amo, te amo. Desejo teu abraço, minha vida se acabar. Sem te ter ao meu lado, eu te amo, te amo. Desejo teu abraço. Eu volto aos seus braços. Perdão por ter falhado. Te amo, te amo. Desejo teu abraço, minha vida se acabar. Sem te ter ao meu lado. Te amo, te amo. Desejo teu abraço. Quantas são as vezes que nós falhamos? Quantas são as vezes que nós falhamos? Às vezes nas pequenas coisas, coisas que para nós às vezes nem tem tanta importância. Mas Ele está sempre ali de braços abertos, sempre ali de braços abertos para nos receber. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente faça, Ele sempre está ali para nos abraçar. Mesmo quando nós caímos e não temos força para levantar, Ele é a força que nos levanta. Ele é a força que nos levanta. E não podemos viver sem o amor de Deus. Não viverei sem teu amor. Nunca mais quero estar sem ti. Declare isso mais uma vez. Não viverei sem teu amor. Nunca mais quero estar sem ti. Eu volto aos seus braços. Perdão por ter falhado. Te amo, te amo. Desejo teu abraço, minha vida se acabar. Sem te ter ao meu lado. Te amo, te amo. Desejo teu abraço. De Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa, antes a vossa petição sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Podeis assentar, dando glória a Deus aí? Faz um voto comigo. Levante a sua mão direita, por favor. Faz um voto comigo, toda a igreja. Faz um voto comigo, levanta a mão direita. Diga assim comigo: eu prometo. Diga bem forte: eu prometo. Não vou dormir
Mais uma vez. É sério isso. E se dormir vai cair um raio. Eu prometo, Senhor, não vou dormir. Amém. Já vai me ajudar muito, porque pregar para quem dorme é terrível. Por isso que Jesus, ele não vai voltar para aquele que está dormindo, amém? Estava pensando nessa semana, com respeito à palavra de Deus. Estava também pensando com respeito à situação de cada um de nós. E me veio algumas perguntas. E eu quero fazê-las a você, para que Deus possa nos ajudar a entender essa mensagem rápida de hoje. Quanto que um caixá paga para um funcionário hoje? Hoje um funcionário ganha 200, 250, alguns 300, 350. Vamos dizer que o valente ganha 300 mil todo mês. Mas ele tem uma obrigação, ele tem que entrar às 8, isso. Trabalha 8 horas, ele trabalha ali, 10 horas tem um quê de 10 horas, de 10 minutos. Depois volta para o trabalho, vai até meio-dia. Aí tem um almoço de 45 minutos. Depois volta para o trabalho, às 3 horas ele tem um quezinho de 10. E depois ele vai até às 5 da tarde. Expediente de 8 horas. Sai dali, ganhou o seu dia. Se ganha 1.000, ganha 8. Se ganha 1.200, assim vai indo. 10 mil, 15 mil, ok. Mas vamos dizer que o seu salário é de 10 mil por dia. Mas você tem que fazer isso. Entrar 8, para as 10, que o quezinho de 10 minutos. Volta, vai até as 3, mais 10 minutinhos de descanso. Depois até as 5, meio-dia você para, 45 de almoço e depois você volta a trabalhar. Ok, fez isso, bateu o cartão de manhã, bateu à tarde, vai para sua casa com seus 10 mil garantidos. Amém? E eu estava pensando, se eu pegar o valente, que ganha 300 mil, e falar, valente, eu vou pagar o mesmo valor para você, que o seu patrão paga para você. Ok, valente? E o valente vai concordar. Aí ele vai perguntar, o que eu tenho que fazer, pastor? É simples. O que você faz na fábrica, você vai fazer na igreja. Você vai chegar 8 horas você bate o cartão. Você chega um pouquinho cedo, 8 horas você bate o cartão ali na igreja, pim, e começa a orar. Começa a orar. Quando der 10 horas, você para 10 minutinhos. Você toma um suco, para. Aí você volta 10:10 e continua orando. Aí você lê um pouco a Bíblia, aí você louva, 3 horas você para. 10 minutinhos de descanso para você. Aí você volta de novo. Você ora, você lê, você canta até as 5 horas da tarde. Quem aceitaria isso? Você aceitaria? Mas olha, rigorosamente, não é esse negócio de ficar enrolando, não, ó Deus, vou te enrolar aqui, acabar. Não. É bater o cartão, é orar, é ler, é cantar, é profetizar e parar de. Sabe por que essa pergunta, irmãos? Talvez você nunca se fez essa pergunta. A gente dá o sangue na fábrica. A gente dá a vida na fábrica. Tem fábrica que é mal assombrada. Por quê? Porque a alma das pessoas estão lá. É verdade. Ela vai para casa, na cama que a mulher está lá. Ai, chigotou. Ai, pensando que é ai, outra coisa. Ai, chigotou, é ai. O filho fala, nossa, o que é aquele ai? É ai, chigotou. Então as firmas se tornam mal assombradas, porque as pessoas deixam a sua alma lá. E eu estava pensando nisso. Se eu oferecesse para a Luísa isso, talvez ela falasse, nossa, é difícil, hein? Pastor, eu estou achando que é quase impossível. Filha, mas você vai ganhar 250 pau, o mesmo dinheiro que você ganha lá. Nossa, mas eu tenho que orar, eu tenho que... Sabe por que essa pergunta? Porque o nosso subconsciente ainda não entendeu que é muito melhor estar na presença de Deus do que fora dela. Essa pergunta é para abrir o seu coração, para te fazer uma pergunta. Qual é o tempo que temos dado para o Senhor? Se eu sou filho de Deus, se eu amo a Deus, não tem aqui um camarada que é ateu. Nós amamos a Deus, somos de Deus, profetizamos. Mas por que está faltando
tempo para dar para Deus. É exatamente isso que nós estamos lendo. Porque estamos muitas vezes inquietos. Inquieto quer dizer agitado. Inquieto quer dizer preocupado. Inquieto quer dizer eu tenho que achar alguma coisa para fazer. Tem gente tão inquieta que não é assumir dela, ela precisa achar alguma coisa para fazer. Não, eu estou inquieto, eu preciso achar alguma coisa para fazer. Aí, outras pessoas estão com problemas financeiros, ela está tão inquieta, que ela precisa achar, eu preciso arrumar uma solução para isso, preciso arrumar uma solução para isso. E Deus está tão pertinho, mas ela está com a cabeça tão inquieta, que ela começa a procurar alguém para emprestar dinheiro. Aí ela dá um nó no irmão, aí saem os dois da igreja porque ficaram de mal. Tem acontecido isso nas igrejas. Ai, Kio, você me empresta Itimã, para resolver minha situação. Não que isso seja errado, porque o irmão não empresta, o irmão tem que dar. Mas aí o irmão chegou para emprestar, eu te devolvo dia 10, não devolve mais. Então esse problema, Jorge Raguino, lembre da sua promessa que eu não durmo. Esse problema tem tirado realmente o nosso tempo. E nós não temos dado tempo para o Senhor, porque estamos inquietos com tudo. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje, para que Deus ministre o seu coração, para que você possa achar no tempo que Ele fez, e te deu para viver, achar um tempo de excelência, para que você dê para o Senhor, para que você seja abençoado. Ouça, quando nós louvamos, achamos que o meu louvor abençoa Deus. Ao contrário, quando Deus manda nós adorarmos a Ele, é porque nós precisamos. Quando Deus manda nós adorarmos o Senhor, é porque a bênção é para nós. Quando Deus manda orar, não é porque Ele quer ouvir. Tem gente que fala assim, Deus quer ouvir a sua voz. Não, não é. Porque a Bíblia diz que antes que uma palavra seja formulada, Ele já conhece no teu coração. Então não precisa da tua voz. Mas quando Ele diz ora, é porque nós precisamos. Você está entendendo? Então a verdade não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Então Ele veio trazer uma maneira de nós sermos abençoados constantemente por Ele. Através da oração. Quando nós lemos a palavra de Deus, achamos que é porque Deus precisa de muitos conhecedores da Bíblia. Não! Lemos a Bíblia, Deus manda ler a Bíblia porque nós precisamos dela, é um alimento para a nossa alma. Mas a inquietude tem tirado o melhor de Deus da vida do jovem, da vida do casado. Se você procurar essa jovem que está aqui, a minha sobrinha, e perguntar como que está seu tempo, está corrido. Mas se você perguntar para ali o tempinho de Deus, eu não tenho. Aí se você perguntar para um camarada velho que tem 4 filhos, como é que está seu tempo? Eu estou sem tempo. Tem um tempinho para Deus? Nem para Ele eu tenho. Então, o problema não é ser jovem, o problema não é ser velho, o problema é a inquietude. Ter roubado o melhor de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. E se você não dormir hoje e atentamente ouvir, Deus vai mudar a história, porque a Bíblia diz que é de glória em glória que nós estamos sendo transformados. É dia a dia que estamos sendo modificados. É palavra e palavra de Deus que Ele vem gerando fé e fazendo com que a gente vá assumindo novos posicionamentos com Deus. E o meu desejo e creio que o desejo de Deus nessa manhã que você tome um novo posicionamento com Deus. Para que você entenda que se um tempinho não é dado para Ele, todo o tempo que você fez, tudo que você fez, foi exatamente perdido. Porque a Bíblia nos ensina que sem Deus, em tudo que vamos fazer, nós não seremos bem-sucedidos. Amém? Então, para que Deus possa mudar isso, o apóstolo Paulo, com a sabedoria de Deus, ele vem dizendo assim, primeiro, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos. O telefone cortou, não fique inquieto. Acabou arroz em casa, não fique inquieto. O salário veio pouco, não fique inquieto. O filho deu problema, não fique inquieto. A igreja tem pouca gente, não fique inquieto. Eu estou com problema em casa, não fique inquieto. Porque se você ficar inquieto, você vai tentar resolver a solução.
Por que nós não podemos ficar inquieto? Porque a gente sempre tenta resolver da maneira humana. A inquietude nos tira da presença de Deus. A inquietude faz com que a gente se esqueça do melhor. É por isso que não está tendo tempo para Deus. Porque estamos inquietos. Estamos vendo algo no natural e precisamos resolver. Eu perdi o trabalho, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E então faz com que nós não vejamos que Deus está bem perto para nos ajudar. Então Paulo vai dizer, não fique inquieto com coisa alguma. Mas por que Paulo nos ensina isso? Porque ele sabia em quem ele, diga comigo, ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Então diga para o teu irmão, por gentileza, não fique inquieto. Diga para ele, se você sabe quem você crê, não fique inquieto. Então, a melhor coisa a fazer, é o tema da mensagem. O melhor remédio é a oração. Diz para o teu irmão, o melhor remédio. Diga para o teu irmão, a oração é o melhor remédio. Então, se a oração é o melhor remédio, o que a oração pode fazer por nós nesses momentos que nós estamos inquietos? O que a oração pode fazer nesses momentos que a gente está preocupado? Nesse momento que a gente precisa resolver a situação. Porque Deus não está falando para você não olhar para a situação. Ao contrário, Ele diz, olhe, mas não se inquiete com isso. Saiba em quem você tem crido. Coloque a sua confiança nele. Ele não está dizendo para você, ei, nem se preocupe com isso. Não é isso, ele está dizendo, olha, não deixe que a preocupação, não deixe que você fique tão inquieto que você esqueça que eu estou do teu lado. Então o que a oração pode fazer por nós nesses momentos? Primeiro, mediante a oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, irmãos. É por isso que ele manda orar. Porque mediante a oração, você renova a sua fidelidade no Senhor. Mateus capítulo 6, e o verso 25 a 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as provê e as sustenta. Porventura não vale vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios, as flores do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer dessas flores. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Por quê? Porque os ímpios, porque os gentios é que se preocupam. É os gentios que procuram isso. Todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que você necessita dessas coisas. Então busque em primeiro lugar a Deus, o reino, a justiça, e todas essas coisas serão te acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará ao seu cuidado. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, quantas vezes nós vamos precisar ler isso? Quantas vezes nós vamos precisar ouvir isso? Sabe quantas vezes? Todas as vezes e todos os dias. Precisamos entender que Deus quer suprir você.
precisamos entender que Deus quer me suprir. É por isso que a minha confiança tem que estar nele. É por isso que eu não posso ficar inquieto. Por que eu não posso ficar inquieto, pastor? Afinal de contas, o problema é meu. Não, é Deus que está dizendo, não inquieteis com isso. Então, se você fica preocupado a ponto de sim ficar inquieto com isso, você está pecando, irmãos. Essa semana foi uma semana de muita bênção na minha vida. Essa semana foi semana de muita bênção. Por que eu digo bênção? Quando faltam as coisas, nós temos duas opções: a confiar em nós mesmos ou confiar em Deus. E eu, relutando, disse, eu não vou confiar em mim, porque eu sou falível, mas eu vou confiar em Deus, que não falha e que pode me ajudar. Está faltando arroz, Deus pode me ajudar. Está faltando dinheiro, Deus pode me ajudar. Está faltando a carne, Deus pode me ajudar. Está faltando a paz, Deus pode me ajudar. Está faltando a saúde, Deus pode me ajudar. Está faltando tudo, mas não pode faltar Jesus na minha vida. Então, quando você ora, sua fidelidade no Senhor é afirmada. Você está dizendo para Deus, Deus, eu não confio no braço, eu não confio na força, eu não confio em carro, eu não confio em cavaleiro, eu confio no Senhor dos exércitos. E nesta manhã, Deus quer falar contigo, porque muitas vezes a inquietude, a preocupação excessiva tem roubado o melhor de Deus. Diga comigo, levante as suas mãos e diga, eu prometo, não vou dormir. Amém. Nós precisamos entender isso. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o verso 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, pastor, ele tem cuidado de vós. Ah, ele tem cuidado de vós. Parece, ele tem cuidado de vós, porque ele mesmo disse, olha, lança a sua ansiedade em mim, porque eu tenho cuidado de vós. E quando você fica inquieto, você esquece disso, que Deus é que cuida de você. Aí você passa a cuidar de você mesmo. Aí eu vou cuidar bem do meu marido. Quem tem que cuidar bem do seu marido é Deus. Você também, mas Deus tem que cuidar mais. Você está entendendo, querido? Lance a sua ansiedade. Eu imagino agir, com essa ansiedade para casar. Lance isso no Senhor. Lance isso no Senhor. Eu não sei por que tanta ansiedade para fazer as coisas. Se cremos em Deus que tudo vai dar certo, que tudo vai concorrer para o bem daqueles que confiam no Senhor. Amém? Então quando nós oramos, diga comigo, a minha fidelidade ao Senhor é reforçada. Outra coisa que a oração faz, quando nós estamos nesses momentos de aperto, mediante a oração, quando nós oramos, renovamos nossa confiança ao Senhor. Mas ele vai mais além, a Bíblia nos mostra que quando nós oramos, a paz do Senhor, ela vem guardar o nosso coração e a nossa mente. Não tem problema, surgiu o problema, ok. Surgiu a dificuldade, ok. Estamos inquietos, mas temos que entender que Deus está aqui e nós temos que orar. E quando você vai orar, vem a paz do Senhor, e essa paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. É por isso que o salmista diz, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Filipenses capítulo 4 e o verso 6, exatamente isso. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar os vossos corações e a vosso sentimento em Jesus. São nesses momentos, irmãos, que a gente esquece de tudo. São nesses momentos de problemas e adversidade que nós esquecemos de Jesus, esquecemos do irmão, esquecemos de igreja, esquecemos de compromisso. Mas temos que entender que quando você está com esses problemas e você vai orar, a paz de Deus vem sobre você. E ela tem a função, a paz de Deus guarda o seu coração e guarda a sua mente em Deus. Exatamente para que você não peque contra o Senhor. Isaías capítulo 6, Isaías 26 e verso 3 diz assim, tu, Senhor,
Conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, querido, nós temos que entender que quando confiamos no Senhor, Ele vai conservar a perfeita paz na nossa vida. Por isso, irmão, que eu não confio em patrão. É por isso, irmão, que eu não confio. Quando eu falo confio, não quer dizer o seguinte: eu não ponho a minha total confiança. Por quê? O patrão é falível, o pastor é falível. Você fale, eu também eu erro. Agora eu ponho a minha confiança total em Deus. Eu confio em você, mas a minha confiança em você e a sua confiança em mim é limitada. Por quê? Eu não sou Deus. Eu não sou perfeito, mas Deus é. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele guarda a perfeita paz. Porque nós temos um propósito firme. Qual é o propósito firme de cada crente? Confiar em Deus. Confiar que Ele vai ajudar. Confiar que Ele vai suprir. Confiar que Ele vai multiplicar. Confiar que Ele vai respaldar. Confiar que Ele vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito por nós. Amém? Colossenses capítulo 3 e verso 15. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Verso 16: e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós precisamos entender, querido, que precisamos de paz. Mas essa paz que precisamos, nós só vamos conseguir através da oração, porque essa paz vem de Deus para nós. E se nós não fizermos isso, é por isso que muita gente tem se desviado, é por isso que muita gente está fraco demais. Por quê? Porque quando chega as adversidades, ele confia nele mesmo, nas pessoas, e ele perde a paz de Deus. A paz de Deus é o juiz na nossa vida. Se você perder essa paz, você fica desconcertado, você fica sem regra, você fica sem limites. O que um árbitro, o que um juiz faz num campo de futebol? Ele traz as punições, ele traz as leis, as normas no futebol. Quando um jogador infringe aquela norma, ele é penalizado com cartão amarelo, 2 amarelos, e o terceiro ele é expulso. Então, querido, a paz do Senhor vem trazer como árbitro na sua vida, para não deixar você infringir as leis de Deus, a ponto de você ser penalizado pelas leis de Deus. Deus quer abençoar você. Pastor, eu estou inquieto. Pastor, tem problema. Pastor, eu estou cheio de coisas. Busque a Deus através da oração. Pastor, o senhor também tem problema? Tem. Mas eu tenho que buscar a Deus para me ajudar. O irmão pode me ajudar? Pode. Você pode recorrer ao irmão? Pode. Você pode compartilhar com o irmão? Pode. A Bíblia diz que nós temos que compartilhar as nossas necessidades com os irmãos. Mas a minha confiança plena não está no irmão, está em Deus. Antes de eu compartilhar a minha necessidade com você, eu tenho que ter compartilhado ela com Deus. Deus, eu estou procurando o Kio. Senhor, eu estou com a dificuldade aqui, eu quero compartilhar a minha dificuldade com ele. Estou precisando de 200 mil, Senhor, e Ele pode me ajudar com certeza. Mas antes de ir a Ele, eu vou ao Senhor, ó Pai. Porque se o Senhor me prover, é muito melhor ser provido pelo Senhor do que pelo homem. Senhor, e se eu for provido pelo Senhor, eu não preciso chegar no Kio. É mais fácil chegar no Senhor. Irmão, é mais fácil chegar no homem ou em Deus? E quando a provisão vem de Deus, você fala: oh Deus, muito obrigado, porque olha, eu não precisei incomodar o irmão lá. Você está entendendo? Você pode precisar do irmão, você deve recorrer ao irmão, mas antes tem que recorrer a Deus. Porque é antibíblico recorrer ao irmão sem recorrer a Deus. Então a sua confiança está no irmão e não em Deus. A minha confiança está no Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou recorrer a lá o meu irmão,
Mas Senhor, abençoa ele, abre o coração dele, Senhor, abençoa ele. Você está recorrendo a Deus, então vem paz no seu coração. E essa paz é um árbitro. E você não infringe as leis de Deus, amém? É por esse motivo que você tem que orar a Deus. É por isso que você tem que dobrar o seu joelho ao Senhor. Irmão, eu desejo tanto que você, viva isso na sua casa. Viva isso lá no seu cantinho. Irmão, eu tenho chorado por dentro, porque eu sinto pena às vezes da igreja, porque a igreja não entende isso. Que é muito melhor ter Deus do que qualquer coisa nesse mundo. Todo mundo quer ter a fortuna do Senna, mas não quer ter a fortuna de Cristo. Quantas vezes nós queremos ter a fortuna do Bill Gates, mas não queremos ter a fortuna de Deus dentro de nós. Nós precisamos mudar isso, precisamos acabar com isso. Precisamos viver uma nova história. Uma história de pessoas que não vacilam, de pessoas que não temam, de pessoas que não estão cocheando em dois pensamentos, pessoas que não tenham dúvida da graça, da misericórdia de Deus, pessoas que não tenham dúvida da presença infalível de Deus. Nesta manhã Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história. Eu creio que Ele pode, e além de poder, eu tenho certeza que o maior desejo dele é mudar a sua vida. É levar a vida do pastor a entender que quando faltam as coisas, essas coisas que faltam é simplesmente uma oportunidade de nós nos prostrarmos diante de Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Eu tenho uma palavra profética para você nessa manhã. Se você não aprender a buscar a Deus na sua necessidade, você não vai aprender, você não vai buscar a Deus quando você tiver fartura. A Bíblia diz: sede fiel no pouco, no muito eu te coloco. Mas tem gente que não vai por muito porque não sabe ser fiel no pouco. Se eu não busco Deus quando preciso, quanto menos quando Ele me supre. Agora, quando Deus me supre na minha necessidade, eu estou buscando a Ele. Quando eu tiver abundância, eu continuarei o adorando, eu continuarei louvando, eu continuarei exaltando o Senhor. Sabe, querido, muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Tem muita gente que quando recebe a bênção de Deus, ele muda o coração, ele se desvia da graça, ele se desvia da misericórdia. Na minha cidade, na igreja a qual meu irmão era pastor, igreja quadrangular, aconteceu um episódio interessante. Um irmão passou na frente da loteria e ele resolveu jogar. Ele chegou lá, jogou, eu me esqueço o valor, mas ele ficou rico, ganhou uma paulada. E ele, como um crente, ele vem para a igreja dele, ele dizimou bastante, parece que foi 400 mil reais, uma coisa assim. Ele dizimou, ele ofertou um terreno enorme, que hoje é a igreja quadrangular de Londrina. Ele comprou um dubrê, um carro para o pastor, que era o cunhado dele, um carro para a pastora. E aí então ele olhou e disse assim: agora o resto eu faço o que quero. E primeiro, já errou o princípio, porque não podia ter feito isso, porque jogo é de azar. Nós não podemos buscar aí a nossa solução para as nossas vidas. Resultado, com o resto ele se tornou empresário, ficou empresário, arrumou uma empresa em Arapongas de imóveis, tal. Resultado final, quebrou, faliu, está lá sem nada. Por que isso acontece? Porque agora, afinal de contas, eu tenho, afinal de contas, agora a minha classe é classe alta. Eu preciso agora mudar o meu rol de amizade, os meus rols de amigo, os meus rols de irmãos tem que ser irmãos mais elevados. Agora eu preciso comer com mais etiqueta, agora eu preciso falar com mais, se eu não aprendi, agora eu preciso aprender a falar melhor. Agora eu sou bem mais sucedido, agora o meu carro é melhor, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Afinal de contas, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que voar, eu vou para a Bahia, Recife. Afinal de contas, brasileiro, nunca conheci o Brasil, agora oportunidade, vou viajar ao mundo, eu vou conhecer o Brasil, quem sabe eu daria a volta ao mundo.
Quem sabe agora eu vou colecionar foto das melhores pescarias. Eu vou agora nos melhores rios, nas melhores lanches, catarei os melhores peixes, comprarei as melhores traias de pesca, porque agora eu sou o cara. Se esquece de Deus. Já se esqueceu de Deus no começo e se esquece de Deus no fim. Falta a paz de Deus, aí você vai fazendo tudo. Afinal de contas, eu sou londrinense. Quem mora em Londrina torce para o Tubarão. Tubarão é o time de Londrina, 3ª divisão. Mas se eu injetar uma boa grana, comprar jogadores bons, quem sabe o Tubarão vai para a 1ª divisão. E eu me torno aí um gerente desse time e tudo vai dar certo. Vai lá, investe, compra um jogador, compra 2, compra 3 e nada dá certo. Acaba sem nada. Ainda acaba sem Deus. Você está entendendo, querido? Diga para o teu irmão: se eu não aprender buscar a Deus, no mínimo, eu não vou aprender buscar a Deus no máximo. Então não deixe, através da oração, a paz de Deus é confirmada, se torna hábito. E aí, minha esposa, o que nós vamos comer hoje? Macarrão. Com quê? Ontem foi com macho tomate. Hoje é alho e sal. Glória a Deus. Aí no 3º dia, faltou o alho e o sal. Então vai só o macarrão. No outro dia nem o óleo tem. Aí no outro dia, e agora bem, provisão. Mas se você não tem paz de Deus, as perguntas vêm: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer? Mas tudo isso tem que ser colocado diante de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, quando nós buscamos a Deus através da oração, Deus guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Deus fortalece a nossa vida. E a paz de Deus se torna hábito. A igreja está tão vazia, mas eu tenho paz. Ai, meu Deus, eu vou ficar louco. Não vou ficar louco não. Por quê? Eu tenho paz. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar isso. Porque eu confio nele. Ontem muita gente surpreendeu. A igreja tinha bastante gente. Que já temos poucos membros. Então divide em 2 cultos. E ontem chegou um monte de gente aí. Um monte de gente que está afastado. Eu falei: oh, glória a Deus. Porque nós temos confiado nele. A nossa confiança não está em nós. Está nele. Ele vai suprir. E hoje tem você que está ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus quer ser um árbitro na sua vida. Quando nós oramos, Deus nos fortalece. Preste bem atenção nesse ponto. Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele nos pediu para fazer. Quando nós oramos, Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Onde está isso? Filipenses capítulo 4. E o verso 14 diz assim: todavia, fizeste bem associar-vos na minha tribulação. Ao verso 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar ou receber, senão unicamente a vós outros. Por quê? Até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas 2, o bastante para a minha necessidade. Paulo está agradecendo a igreja de Filipenses por oferta recebida, por oferta enviada desta igreja para o apóstolo, para que o apóstolo pudesse fazer a obra. Irmãos, nós temos que entender que se Deus nos mandou permanecer nesta igreja, se Deus mandou abrir essa igreja, Ele vai trabalhar para aqueles que nele confiam. Ele vai fazer o possível, o impossível, para que nós entendamos que Deus tem um propósito na nossa estadia aqui. Se necessário for, vem finanças do Brasil. Se necessário for, vem finanças da África e da Índia. Se necessário for, Deus levanta pessoas que nós nem conhecemos para ofertar para que essa igreja permaneça com as portas abertas. Mas nós temos que entender que tudo vem de Deus.
Então nós temos que ter certeza que todas as coisas que Deus mandou a gente fazer, Ele vai ajudar a gente. Deus disse para Paulo: Paulo, vai pregar o evangelho. E Deus também levantava os provedores para a vida dele. Deus tem mandado você evangelizar, então Ele vai garantir um bom evangelismo. Deus tem mandado você testemunhar, Ele vai garantir você um bom testemunho. Ele tem mandado você pregar, Ele vai suprir você na hora da pregação. Mas temos que entender que a fortaleza vem de Deus. Ele fortalece a gente para fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Deus não é Deus que manda você fazer algo e diz assim, ó, se virem. Quando Ele manda os discípulos ir pregar nas suas primeiras missões, Ele diz assim: não leve nem dinheiro no cinto, não leve nem muda de roupa, vai como está. O que Deus estava falando? Mandou os caras sem dinheiro. Parece que Jesus era um pastorzão duro. Veio dar uma grana para o cara tomar uma Coca-Cola no meio do caminho, não deu. Vai sem nada. Não leva roupa, não leva 2 sandálias e também não leva dinheiro no cinto. Pode ler lá. O que Deus estava fazendo? E disse para eles: vão lá e pregue. Cure os enfermos, levante os mortos, expulse os demônios, faz a obra. E o povo foi. Por que Deus mandou os discípulos sem nada? Porque Ele queria ensiná-los que Deus tem poder para levantar gente para abençoar. Ainda Jesus disse: e na casa que tu entrar, naquela casa que tu receber, não mude de casa não. Por quê? Porque Deus queria abençoar aquela casa. Ai, pastor, eu não tenho nada. Tem igual aquela canção: tenho nada para receber. Lá, lá, lá. Meu Deus do céu, aqui não tem nada, meu irmão. Eu estou com as mãos cheias. Porque Paulo diz assim: mesmo sem nada, mesmo se sentindo pobre, mas enriquecendo muito. Que nada para fazer, nós temos é muito. E quando não temos aqui, oramos lá, e Deus faz com que aqui aconteça. Diga assim: eu tenho tudo, eu posso tudo. Eu posso tudo. Aquilo que Deus me mandou fazer, eu posso. Porque Ele vai fortalecer você. Deus falou com você que você vai ganhar a sua cidade? Você pode. Efésios capítulo 3 e verso 16. A Bíblia, ela fala o seguinte em Efésios 3, verso 16. Levante a sua mão comigo. Diga-se bem forte: eu prometo, não vou dormir. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejamos cobradores. É isso? O que está escrito aí? Sejamos o quê? Colaboradores. Quer dizer, pela riqueza da sua glória, vos conceda que seja participantes com poder pelo seu Espírito no homem interior. Irmãos, Deus não está aqui para fortalecer só a carne. Deus está para fortalecer o homem interior de cada pessoa. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Deus quer fortalecer o homem interior. Por quê? Porque fazer afirmações é fácil. Eu vou. Outra afirmação: eu sou. Outra afirmação: eu creio. Mas para afirmar nessas afirmações é difícil. Quando alguém diz: você vem domingo? Eu vou. Mas se você não ficar firme nessa afirmação, você não vem. Eu creio. Se você não ficar firme nessa afirmação, você não crê. Então é mais difícil de manter as coisas que afirmamos do que afirmá-las. Mas não é impossível. Você tem afirmado na sua fábrica que você é de Deus? Continue firme, Deus vai te fortalecer. Você tem afirmado na sua igreja que você é mulher de Deus? Continue firme, Deus vai te fortalecer. Você está na fábrica, você tem lá testemunhado? Continue firme, Deus vai te fortalecer. Você está com problemas? Olha, fica firme, porque Deus vai te fortalecer o seu homem interior. Irmão, a carne para nada serve. O nosso homem interior é o alvo de Deus, o nosso coração é o alvo de Deus, porque a Bíblia diz assim: eu quero é o teu coração.
O livro de Ezequiel, capítulo 26, ele diz: eu vou trocar o teu coração, vou colocar em vós um coração de carne, tirar o coração de pedra. O alvo de Deus é o seu homem interior, fortalecer o seu homem interior. Aí, meu irmão, como diz o diácono Francis, quando ele era ímpio, ele se alegrava em fazer as coisas da impiedade. Mas agora, como cristão, a alegria é servir ao Senhor. Por isso que a igreja não é enfado, não é cansaço, ao contrário, é alegria, é disposição. Amém? Mesmo que seja de manhã, é uma bênção a gente estar na casa de Deus. Por quê? Estamos ouvindo a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, quando nós oramos, nós recebemos misericórdia, graça, ajuda em tempo de necessidade. Você já se pegou? Você já se pegou? Pensando assim: ai, quem pode me ajudar? Meu Deus, quem que pode me ajudar? Será que o pastor Santos pode me ajudar? Será que esse querido que vai ouvir essa pregação pela internet pode me ajudar? Será que essa pessoa que vai me ouvir de longe pode me ajudar? Pode sim, você pode. Pode, claro que pode. Nós podemos nos ajudar uns aos outros, mas nós temos que ter a confiança que Deus pode nos ajudar muito mais que qualquer homem. E além de nos ajudar, Ele pode fortalecer, porque Ele tem misericórdia, Ele tem graça, e Ele vai ajudar em tempos de dificuldade. Eu estava num tempo de dificuldade uma vez, e eu procurei a ajuda de um amigo meu, e ele falou bem na minha cara: eu não vou te ajudar. Ele nem falou eu não posso te ajudar, ele falou: eu não vou, porque falar que não podia era mentira, porque eu sabia que podia. E eu fiquei indignado. Falei: mas por quê? O cara pode, o cara tem dinheiro e não me ajuda. É porque eu inverti os fatores, eu tinha que ter buscado a Deus primeiro. Porque Ele é misericordioso, Ele tem graça, e eu fui procurar logo o homem. Então Deus estava falando: não, meu servo procura a mim primeiro, e depois eu abro as portas. Amém? Quem você tem procurado? Quem você tem recorrido? Voltando a dizer, você pode procurar um irmão, compartilhar com ele, mas só pode fazer isso antes de procurar a Deus. Olha só o que diz aí, Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, Paulo, graças a Deus por esse homem de Deus, e graças a Deus por estarmos aqui hoje, Paulo ele disse assim: eu sei ser rico, eu sei ter e sei também não ter. Por quê? Eu já aprendi. Ah, pastor, eu não quero passar por problema nenhum, eu não quero ter isso na minha vida. Então você não vai aprender. Temos que aprender, e aprendemos o que? Passando por momentos difíceis. O José estava enfermo e eu achei que ele ia para a glória. Eu até estava pensando, falei: meu Deus, eu vou fazer um culto fúnebre. E meu pensamento foi mais longe. E essa mulher com esses monte de filhos, Senhor, meu Deus, em casa. Senhor, o homem será que vai? Mas novo. Senhor, mas não fez nada ainda para o Senhor. Só trabalha no caixá. Só vem fim de semana para a igreja. Eu vou multiplicar aí para ele vir mais tempo na igreja. A esposa dele também não tem feito tanto, porque está numa bateria, numa luta, tendo filho. 1, 2, 3, agora acho que parou. Tadinha, cansada. Vai agora, o marido vai. Senhor, meu Deus, nós vamos ter que mandar ela para o Brasil. E eu falei: Jesus, o homem vai mesmo, Senhor? Porque também, né, Deus? Se for é contigo, já está contigo, pelo menos vai descansar. Eu estava mesmo, né? É melhor, Paulo mesmo disse que é melhor estar contigo, tal. E que é bom a gente estar aí, tal, mas Paulo disse assim: mas se o povo precisar, que eu fique mais um pouco. Eu falei: é verdade, Deus. O povo precisa de mais homens de Deus. Deus, tem que levantar esse camarada. Aí Deus falou para mim assim: vai lá, fica 30 minutos com ele no quarto. Aí eu já liguei para a esposa, falei: estou indo aí, vamos levar para o médico. Vamos levar aí aqui em Comac, já consultou ele, e o médico já consultou, já vai dar o remédio certo, vai tirar a dor, tudo bem. Peguei os meus assistentes aí, Sadal e quem mais? E o André, e vazamos. Vai lá para o hospital, dá uma na veia, já resolve.
Chego lá, o camarada deitado. Aí o André foi lá para o quarto, começou a chorar, sentindo a dor do irmão ali, desmaiado, que passou mal, hein? Achei que ia mesmo. Mas Deus tinha falado que não, porque Paulo disse que, Senhor, se o Senhor precisa de mim ainda, que fique. É melhor sair, mas o povo ainda precisa. Paulo acho que fez uma jogadinha. Deixa mais um pouco aqui, Senhor, tá bom. E aí choramos ali, passamos, não sei se foi 30, passamos um tempo. Resolvi fazer uma oração, mas eu estava decidido a levá-lo para tomar uma vitamina, porque eu nunca vi um cara tão caído. Mas aí pegamos o homem desmaiado, sentamos na cadeira, tomou um negocinho, vamos para o hospital? Ele, não. Eu falei, não está nem aguentando falar. Vamos no médico, Zé? Não. Você quer ir no médico, Zé? Não. Eu falei, então, se ele não quer, põe na cama. Colocou na cama, segunda-feira ele levantou bem. A verdade, querido, Deus quer nos levar, sim. Mas Ele não quer levar ninguém que ainda tem coisas para fazer aqui. E eu acho que você tem muito para fazer ainda nessa terra. Então Deus não quer te levar para a glória, não. Deus quer que você viva a glória dEle aqui. É por isso que Ele vai te fortalecer. É por isso que Ele vai te restaurar. É por isso que na sombra da morte Ele está contigo. É por isso que no fogo Ele passa contigo. É por isso que nas águas Ele está contigo. Então é Ele que quer nos fortalecer. Quero ler com você, para nós estarmos encerrando, Hebreus capítulo 4, e o verso de número 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a Bíblia está dizendo, olha, chegue-se a Deus, chegue-se ao trono da graça. O irmão disse que o véu foi rasgado, não tem mais limite. Você pode entrar diante de Deus, você pode regozijar na presença de Deus. É por isso que Hebreus capítulo 4, verso 16 está dizendo, chegue, 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 chegue na presença de Deus com confiança e o trono da graça. Foi o que Deus falou conosco, vai lá com confiança. Não vai lá dizendo que vai morrer, não vai lá pensando que vai morrer. Entra na presença de Deus por essa vida com confiança. E você vai achar ajuda, você vai achar graça, você vai achar misericórdia, a fim de que você seja ajudado no tempo oportuno. E o nosso irmão está aí para louvar e adorar a Deus. Mas tudo isso, querido, é através da oração. E quando nós oramos, querido, como é bom. Porque quando nós oramos, nós temos certeza de que todas as coisas que nos acontecem, ou que Deus permite que nos aconteçam, vai contribuir para o bem. Você tem que entender que tem coisas que Deus até permite. Por quê? Ele quer fazer com que essas coisas contribuam para o seu bem. Foi assim com Jó. E é assim conosco, tem coisas que o próprio Deus permite que passamos, para que nós sejamos ainda abençoados mais. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente com tudo o que tenho, e com toda a situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11. Paulo está dizendo, eu aprendi com a escassez. Eu aprendi com o momento que faltou. Eu aprendi no momento de luta. Eu aprendi no momento de fartura. Eu aprendi no momento bom. Mas eu também aprendi nos momentos ruins. Em tudo estou preparado. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu passei por vários momentos na minha vida. Mas nunca se esqueceu que aqueles momentos difíceis contribuíram para o bem. Quando Paulo vai para as prisões, contribuía para o nosso bem. Quando João, o apóstolo, foi para a prisão, contribuiu para o nosso bem. Por quê? O apóstolo João, na ilha de Pátimos, recebe a divina revelação e escreve o Apocalipse. Tudo contribui para o bem
daqueles que confiam em Deus. Você tem que ter certeza que tem coisas que vêm pela permissão de Deus, mas essas coisas que vêm, mesmo sendo ruins, elas se tornarão bênção na sua vida, para que você seja mais e mais abençoado. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo: todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Tem alguém aqui assim? Tem alguém que é chamado segundo o propósito de Deus? Tem alguém aqui que ama a Deus? Então todas as coisas vão contribuir para o bem. Está com tristeza? Vai contribuir para o bem. Está com saudade dos filhos? Vai contribuir para o bem. Está sem dinheiro? Vai contribuir para o bem. Está rico? Vai contribuir para o bem. Está farto? Vai contribuir para o bem. Está preso? Vai contribuir para o bem. Está num serviço pesado? Vai contribuir para o bem. Está sem trabalhar? Vai contribuir para o bem. Porque Deus vai fazer com que as situações o abençoe. Porém, nós temos que entender que tudo tem que ser conhecido diante de Deus através da oração. Por quê? Porque a oração que fazemos ao Senhor, as meditações que fazemos ao Senhor, renova a nossa confiança em Deus. Talvez essa manhã você veio aqui, querido, com a sua confiança um pouco abalada. Por quê? Estava inquieto. Mas aí Deus vem e fala: opa, eu vou renovar a sua confiança através da sua oração. Opa, através da sua oração eu vou derramar paz no teu coração, eu vou ser o árbitro na sua vida. E Ele vai dizer: pode deixar que eu vou suprir. Ai, meu filho está desviado, pode deixar que eu vou fazer algo. Quando nós oramos, então, Deus fortalece a gente para que a gente possa ser um bom levita na casa de Deus, um bom pregador, um bom discípulo do Senhor, e para fazer tudo aquilo que Ele mandou fazer. Por isso que quando oramos, temos certeza que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que confiam em Deus. Eu quero orar com você nesta manhã, para que Deus possa te fortalecer. Se você quiser outra hora ouvir essa mensagem, entra no site Missão Apoio Comac e você vai poder ouvir essas mensagens e outras mais. Quero dizer também, bem ousado, aos nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem em qualquer lado no mundo, talvez na América, talvez no próprio Brasil, esta palavra que estamos falando nesta manhã, se nós usarmos os princípios da oração em tudo, nós vamos ser abençoados. Porque a palavra de Deus, ela não tem fronteira. Ela vai e faz aquilo que apraz a ela. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer essa oração.